A terra está suspensa sobre o nada. Deixa eu falar algo para vocês aqui, queridos. No princípio, criou Deus os céus e a... O que existia antes do céu e a terra? Nada. E o que existia antes do nada? Alguém respondeu aí? Deus. Então, quem acertar essa vai ganhar uma balinha. O que foi que Deus criou antes de criar o céu e a terra? Isso. Cadê? Tem balinha aí? Deus criou nada. Aonde é que eu encontro Deus criando primeiramente o nada para depois criar os céus e a terra? Para começar esse texto aqui, Jó 26:7, está estendida sobre o nada. Esse nada aqui não é o espaço que a gente pensa que é o nada. Eu vou mostrar para vocês João 1:1. Lá está escrito assim, ó: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2: todas as coisas foram feitas por ele, e por ele, e sem ele, calma aí, sem ele, nada. Primeiro tem o nada, né? Entenderam? Primeiro tem o nada, depois todas as coisas. Então deixa eu explicar. Se no princípio de tudo não existia nem o nada, o que existia mesmo? Só Deus. Existia Deus. E ao redor de Deus, o que tinha? Não, nada não tinha. Bugou aí, né? Em si mesmo, irmãos. Então, é só uma força de expressão quando a gente fala nada, porque assim, ó, nada para o Israel é nada. Nada para Deus é alguma coisa. Quem pegou a visão aí? O nada para Deus é alguma coisa. Você está aqui na igreja hoje dizendo, talvez, que não é nada, que não tem nada, que não fez nada, só que você vale mais do que todo o ouro e toda a prata que existe na terra, porque Pedro disse que nós fomos comprados não foi com ouro e nem com prata, mas sim com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, quando você diz que não tem nada, que não é nada, você tem tudo e pode tudo, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e ele é o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Nada. O nada para Deus é alguma coisa. Vou dar um exemplo para você. Você pega uma caixa vazia, o que tem dentro dessa caixa? Não tem nada. O que é o nada para você dentro da caixa? É vento, é ou não é? Oxigênio. Só que você fala nada, porque sempre para Deus o nada vai ser alguma coisa. Amém? Vamos para a última parte. Qual é o sentido que faz o Salmo 23? O Salmo do pastor. Olha aí, tá vendo? Eita, essa aí foi forte, né? O pastor está citando o Salmo 23. Eu vou anotar isso aí, né? O Senhor é meu pastor. Chega, me arrepiei aqui, ó. Tá vendo, irmãos? É por isso que eu digo que em sala de aula eu ensino e aprendo. Essa referência aqui eu não tinha em mente, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sempre que você vê na Bíblia a palavra nada, a partir de hoje, entenda que esse nada é alguma coisa. É nada para você, mas para Deus... É invisível, é? Eu vou dar um exemplo, eu vou explicar para vocês da melhor forma que eu puder, como Deus criou o nada, tá? Quem quer saber, diga eu. Olha como Deus criou o nada. Deus, então Deus está aqui. Onde é que Deus mora hoje? No norte. Na aula de teologia eu vou dar a explicação direitinho para vocês, o local que Deus mora, tudo na Bíblia. Mas eu vou dar só uma pincelada. Deus mora no norte. É por isso que em Isaías capítulo 14 está escrito que Satanás ele queria estabelecer o seu trono, depois você lê em casa, das bandas do norte. Por que das bandas do norte? Porque o trono de Deus está no norte. Está lá em Ezequiel, mas depois a gente vê isso aí direitinho na aula. Deus anda de quê? De carro. Está aí Ezequiel 10, quem já leu? Carro de roda de fogo, né? O Espírito Santo nas rodas, aquela coisa toda. Deus anda de carro. Inclusive no milênio, quando Jesus descer aqui para a terra, ele vai andar de carro, não é voando como a gente... Carro, tem carro no céu. Tem cavalo lá no céu. Onde é que está escrito que tem carro e cavalo no céu? Segundo os Reis, capítulo 2, versículo 11. Carros de fogo separaram Elias de Eliseu. Capítulo 6 de segundo Reis. Geazi viu cavalos de fogo. E assim por diante. Mas deixa para outra hora. Então aqui, ó. Só existia Deus.
Suponhamos que aqui é um trono. Aí o nada foi criado assim, ó. Aqui é Deus. Aí Deus, ele se retraiu. Ele se retraiu. Então vamos supor que Deus é grandão. Aí Deus foi se retraindo, sentou num trono. Quando Deus se retraiu e sentou, o que ficou ao redor dele? Agora sim. Pronto. Foi assim que Deus criou o nada, porque só tinha ele. Aí ele se retraiu, aí ao redor dele ficou o nada, e dentro desse nada ele disse: haja luz, e foi criando todas as coisas. Quando Jesus veio para a terra, aconteceu também a mesma coisa. Jesus estava no seu trono, essa parte que eu estou falando aqui está em Filipenses 2, no seu trono normal. E aí, o que Deus fez com Jesus para ele nascer de Maria? A mesma coisa. Deus reduziu, diminuiu Jesus, assim, ó. Por exemplo, tá aqui. Aí foi diminuindo Jesus, ó, diminuindo, até ficar do tamanho de um espermatozoide. E colocou no óvulo de Maria e Jesus foi gerado. Foi assim. Jesus diminuiu para que eu e você crescêssemos. Jesus, ele se fez homem para nos salvar. Ele deixou todo o seu reino, ele deixou toda a sua glória, ele deixou toda a sua majestade, ele se esvaziou para morrer em nosso lugar.